Ele é o leão de Judá. Amém? Ele é a estrela da manhã e ele brilha. Amém, irmãos? Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão presentes e também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Não os convido só para assistir o culto, não, porque assistir o culto é muito pouco. Amém? Amém. Repita comigo: assistir o culto é muito pouco. Assistir, irmãos, é muito pouco. Eu venho fazer um culto a Deus e estou convidando você a fazer esse culto também. Falei hoje à tarde no grupo a expressão que teve o rei Davi, que disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Qual é a sensação, o sentimento que você tem quando você escuta alguém dizer assim: hoje é dia de culto? Pare e pense. Isso vai revelar quem você está sendo. Eu não estou medindo você. Eu quero que você se meça a você mesmo. Qual o sentimento que você tem quando você escuta alguém dizer assim: hoje é dia de culto, vamos para a casa do Senhor? Qual é o seu sentimento? Não responda para mim. Responda para você entender qual o nível espiritual que você se encontra. Será que todos aqui reunidos, e não sei quantos nós estamos no todo, contando aqueles que estão do outro lado, sentem-se alegres com essa expressão, com essa frase, vamos à casa do Senhor? Que ela seja um convite, como se alguém dissesse, vamos à casa do Senhor, ou que ela seja uma afirmação, dizer, nós estamos indo para a casa do Senhor. Você se alegra? Amém? Eu não sei se você fica feliz, mas isso vai revelar quem você está sendo. Alguns podem dizer, ai, hoje é dia de culto. E outros podem dizer, hoje é o dia em que eu vou para a casa do Senhor, prestar o meu culto a Deus junto com os meus irmãos. Amém? E por que existe um lugar como esse, irmãos? Para fazer principalmente, preste atenção nisso daí, porque eu falo com pessoas inteligentes. Por que existe um lugar como esse aqui? Para fazer principalmente o que eu não posso fazer sem ele. O que eu não posso fazer sem esse lugar? De repente, me reunir com todos os meus irmãos ao mesmo tempo. Amém? Por mais que a sua casa seja grande, talvez não comporte todos, porque somos uma família e devemos estar juntos. A minha casa, pastor, cabe 10, glória a Deus. Minha casa cabe em 25, amém. Minha casa cabe 3, amém. Mas não cabem todos, então esse lugar é para isso, para reunir os filhos de Deus, para reunirem, se alegrarem na presença do seu Deus e buscarem por essa presença juntos. Essa é a minha alegria, de saber que aquilo que o Senhor fez, não fez só por mim, fez por você também. E se há lugar para mim aqui, há lugar para você também, em nome de Jesus. Amém? É isso, irmãos, é olhar para quem está ao nosso lado e dizer, graças a Deus você veio. Por quê? Veio porque é tão bom estarmos juntos. Veio porque você é irmão. Veio porque você é filho de Deus assim como eu. Então, o salmista Davi, ele expressa essa sua alegria. Alegrei-me, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor, quando não havia ainda templo. Quando ele escreve esse salmo, porque ele não viu o templo construído. Ele preparou a construção do templo que foi construída mais tarde pelo seu filho.
Mas ele sabia que havia um tabernáculo. E naquele tabernáculo, uma tenda, algo assim, um lugar como esse, semelhante talvez, era guardada a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. Aonde ela estivesse, eles entendiam que ali estava a presença de Deus e Deus ia com eles aonde eles levassem essa aliança. Então a aliança estava no tabernáculo. Então quando ele se refere ao tabernáculo como casa de Deus, ele tinha algo no seu coração incrível. Ele morava num palácio e ele pensou consigo: não é justo. Não é justo eu, mero mortal, morar num palácio tão grande como esse e Deus não ter um lugar para colocar o seu nome. Então a casa do Senhor era um lugar onde se reuniam para buscar a presença de Deus que estava ali. E eu quero dizer para você que a presença de Deus está aqui quando nós nos reunimos, quando buscamos juntos. Mas busque nessa alegria, por favor, para o bem da tua alma. Se você ama ao Senhor, você ama estar com os teus irmãos. Se você ama ao Senhor, quando alguém te disser assim: hoje é dia de culto, você vai? Você diz: eu vou. Você vai também? Eu vou. Glória a Deus, estaremos juntos para louvar o nome do Senhor. Aquilo que a gente faz aqui, não faz em casa. Pastor, eu vim aqui para orar. Orar, você pode orar em casa. E aqui também. Pastor, eu vim aqui para adorar. Adorar, você adora todos os momentos do teu dia. E aqui também. Pastor, eu vim falar com Deus. Você pode falar com Deus no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, no teu banheiro, no teu trabalho, na tua rua, quando atravessa a rua, a esquina, em qualquer lugar. E aqui também. Mas reunir com todo esse povo, você não faz em outro lugar senão nesse. Que Deus te abençoe, que você possa entender a alegria que Deus também tem quando vê todos os seus filhos reunidos. Assim como um pai que recebe seus filhos no final de semana, a mulher fala com o marido assim: olha, os nossos filhos vão vir, nossos netos, bisnetos, olha que alegria. Já viu uma alegria de um pai e de uma mãe receber filho? Eu acho que somente sabe quem tem. Os avós, quando recebem seus netos, só vai saber quem for um dia avô e vó. É uma alegria. Alguém bater na tua porta e dizer assim: ó, eu vim para ver o Senhor. Oh, eu vim para ver a senhora, para falar contigo. Você gosta quando seus netos te visitam, minha irmã? É tão gostoso. Então alegra o coração do Senhor quando estamos juntos aqui. É isso. Então quando te disserem: vamos à casa do Senhor, você já remete-se a esse pensamento: opa, é o momento de fazer lá o que eu não posso fazer na minha casa. Posso fazer tudo, menos me reunir com todo esse povo. Quem é que tem lugar para reunir todo esse povo aqui? Diga amém. É improvável que haja. Então é nesse lugar que nós fazemos o que não podemos fazer noutro e nós vamos adorar juntos o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, nesse momento de ofertas para a obra de Deus, que é o momento do nosso culto também. A Bíblia vai dizer em primeiro livro das Crônicas dos Reis, 1 Crônicas, no capítulo 29, 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 9, quando Davi se reúne com todo aquele povo para buscar recursos, material para a construção do templo, e ele chega e pergunta assim: quem, pois, está disposto a encher sua mão para que ofereça de vontade própria do seu coração, voluntariamente, algo a Deus? E a Bíblia vai nos dizer no versículo 9 assim: o povo se alegrou. De novo a palavra alegria. Preste atenção. O povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente. O que é voluntariamente? Sem forçação. É entender e, sem ser forçado, propor no seu coração. É isso que alegra a Deus. É dizer o seguinte: eu quero estar no culto.
Eu quero de vontade própria adorar, eu quero bendizer, eu quero buscar, eu quero dobrar meu joelho, eu quero orar, eu quero meditar, eu quero estar com Cristo, eu quero estar com meu irmão. Isso é voluntariedade de um coração que deseja sem forçação, e isso alegra a Deus, e isso traz para as nossas vidas resultados de bênção. As coisas forçadas, elas não vão vir como bênção. E ele se alegra porque o povo também se alegrou, contribuindo voluntariamente sem essa pressão, porque o coração perfeito do povo fez com que eles voluntariamente dessem ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Amém? Eu não sei o que você entende como alegria, mas é provável que você associe de forma errada o que seja a alegria. Você nunca viu um doente alegre? Eu já vi. E já vi uma pessoa com saúde triste. Eu já vi alguém doente feliz e alguém com saúde triste, bicuda, carrancuda e fechada. Já vi gente sem uma perna, sem duas pernas, somente com um tronco, sorrindo. E já vi pessoas com as duas pernas andando, reclamando da vida. Você acha que para ser feliz tem que ter? Para ficar alegre tem que ser? Então nessa associação você não vai chegar a lugar nenhum, a gente para aqui. Mas quando nós entendemos que a nossa alegria está em estar na presença do Senhor e ter essa presença, tudo aquilo que acontecer, irmãos, não vai mudar a nossa posição de gente alegre em servir a Deus. Coração alegre, por quê? Porque de vontade própria trouxeram ofertas para Deus. Nessa hora, a tua oferta é você, é a tua vida, é o teu coração. Porque às vezes você se indaga e pergunta: o que eu darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele me tem feito? O teu dinheiro Ele não precisa. Ele não precisa nem da tua música. Eu vou para a igreja para louvar a Deus porque Deus precisa do meu louvor. Eita! Que Deus carente é esse que está precisando de música ser cantada para Ele sorrir? Nós cantamos porque estamos alegres. Nós sorrimos porque estamos alegres. Nós servimos com alegria. É isso. Porque nós entendemos que nós servimos ao Senhor não para ter algo dele, mas servimos ao Senhor porque já temos todas as coisas nele, decretadas, prometidas, alcançadas através da fé. E isso nos torna alegremente oferecer tudo que temos e tudo que somos. É diferente, faz toda a diferença. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Curva sua cabeça, pegue sua oferta, pegue aquilo que você trouxe, se propôs no seu coração. Seja você criança, seja você adolescente, seja você idoso, seja você homem, seja você mulher. O culto não é para adultos só. O culto é para crianças e adolescentes. O culto não é só para homens, o culto é para mulheres, o culto é para adoradores de todas as idades, pequenos e grandes, adorarem juntos a Deus. Você pega a sua oferta, feche seus olhos, apresente sua oferta a Deus e entregue a Ele agora, junto com o teu coração. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Davi se alegrou com grande alegria, eu me alegro também com grande alegria quando o teu povo descobre, quando ao teu povo é revelado que nós já somos, não seremos, que nós já temos, não vamos ter, e que isso é suficiente para na tua presença nos alegrar. Enquanto as pessoas aí fora estão correndo para ser alguma coisa, nós já somos mais do que vencedores. Enquanto há pessoas buscando recursos, nós somos mais do que aventurados, bem-aventurados.
Enquanto muitos estão brigando por posições e status, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Meu Pai, te agradecemos, e tudo aquilo que entregamos ao Senhor, na verdade, não te damos, mas estamos apenas devolvendo para as tuas mãos, de onde vieram tudo que nós temos, pois tu és a nossa fonte de tudo que temos e de tudo que somos. O teu povo agora faz desse momento também o seu culto, entrega a sua oferta, seu voto, seu propósito na tua presença. Abençoa, prospera o teu povo, Pai, abrindo portas, dando recursos que eles precisam para seguir adiante sua vida, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Se levante, a salva estará passando por você e você tem a oportunidade de cultuar a Deus com aquilo que você trouxe também para a obra de Deus. Abra teu coração. Abra o teu coração nessa hora. Aleluia. Dá para perceber a presença dele? Oh, pastor, eu não estou percebendo. Fecha teu olho. Fecha teu olho e abre teu coração. Pastor, eu fechei o olho agora. Como é que eu abro o meu coração? O coração tem uma chavinha muito interessante e importante. E a chave do coração, ela é comprida. Se você abrir sua boca, o teu coração também se abre. Fale com ele, diga obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou, o que eu preciso, e antes que saia uma palavra da minha boca, o Senhor já a conhece. Recebe o meu louvor. Amém? Aleluia. Quantos querem adorar a Deus comigo? Amém? Você saiu da tua casa, foi para isso, para adorarmos juntos. Você saiu da tua casa não para fazer o teu individual, por mais que esse individual exista, porque aqui você faz o teu individual com Deus, em tua volta tem todos esses filhos de Deus, teus irmãos. Então nós vamos adorar juntos, entregar juntos ao Pai aquilo que nós trouxemos para lhe oferecer. Pastor, o que eu posso oferecer a Deus? Pensa. O que é mais importante em você? Pensa. Você quer uma relação, eu te dou também. O teu tempo é importante? Talvez seja. O teu sorriso é importante? Talvez seja. O teu coração é importante? É provável, porque dele procedem as saídas da vida. É ele que faz você andar para lá ou andar para cá. Sentimentos e pensamentos provêm dele. Aquilo que você tem de melhor, isso ofereça para ele, como gratidão. Você recebeu tudo isso dele, e quando oferece é semelhante a um filho que ganhou um doce do pai. Quem comprou foi o pai, não foi você. Mas ele fica tão feliz quando você se volta a ele e diz: esse aqui é o seu pedaço. Ele diz: mas eu não preciso, mas eu faço questão em te dar. Eu quero honrar aquele que me deu todas as coisas. Amém? Faça desse momento seu culto especial. Aleluia. O salmista já dizia: o que darei eu, hein? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aleluia. O que posso agora eu te entregar? A minha alma anseia em saber. Eu tão pouco tenho para te ofertar. Tu mereces tanto receber. Te darei, te darei, te darei, Jesus,
minha vida, o meu ser, te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Ó tu que fazes a rosa se abrir e o pranto torna em sorrir, o que devo eu te oferecer? Quer a minha alma, pois saber, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei, te darei, te darei. Te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Será que você pode, por vontade tua, oferecer nessa hora a tua vida a Ele? Não faça dessa canção apenas uma música, mas faça dessa canção, neste momento, uma oportunidade de você entregar quem você é. Eu sei que de repente você passa por lutas e grandes desafios, e que em alguns momentos você sente até estar sozinho, mas você nunca, jamais está sozinho quando a tua fé te liga com Deus. Ele está no teu barco no meio da tempestade. Ele está na cova dos leões junto contigo. Ele está na fornalha de fogo, assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele está na cova, na prisão, como esteve com José. Ele está contigo por onde quer que você for. Oh, aleluia! Apenas permaneça firme, não desista, não volte atrás. Acredite que aquele que te fez a promessa, aquele que te prometeu, é fiel para cumprir. Na verdade, o que eu preciso fazer hoje? Apenas me entregar novamente, assim como todos os dias eu faço, me entregando a cada manhã, me entregando a cada momento, a cada instante. Continue com seus olhos fechados. De repente você seja uma pessoa difícil de derramar uma lágrima. De repente você seja uma pessoa difícil de perceber a presença, porque teus olhos físicos estão abertos quando deviam estar fechados. De repente você se alimenta de tanta coisa que não é da palavra do Senhor, e nessa hora, de repente você se sente vazio, se sente sem vontade, inexpressivo. Mas existe uma oportunidade dada por Deus nessa hora, porque os céus estão abertos sobre essa igreja e sobre a tua vida, as mãos do Senhor para te abençoar. Então faça dessa oportunidade a tua verdadeira entrega. Te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Recebe o louvor para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém, Jesus. Podeis assentar. Amém. Esse lugar não tem o seu devido valor se não houver entrega. Esse lugar não tem o seu devido valor se não houver busca. Esse lugar não tem o devido valor se não houver comprometimento.
E quando saímos de casa, nós estamos gastando um tempo. E tomara que não perdendo, mas investindo. A diferença. Tudo que a gente faz, a gente gasta tempo. A gente gasta tempo diante de uma tela de TV. A gente gasta tempo trabalhando. A gente gasta tempo comendo. A gente gasta tempo dormindo. Mas o gastar não é perder. O gastar pode ser investir. Investimento traz retornos. Aquilo que se perde não volta. E às vezes não traz resultados. Você saiu de casa, chegou nesse lugar gastando um tempo, gastando força e energia para quê? Para investir. Então chegou nessa hora, fale com Deus. Chegou nessa hora, busque por Ele. Chegou nessa hora, rasgue o coração. Pastor, só tenho 10 anos, 8 anos, 7 anos. É desde os que estão mamando no peito. Até aqueles para quem alguém disse já está tarde. Abraão foi pai com 100 anos, enquanto Sara foi com 90, mãe. Então é aqueles que estão vivos, que têm esperança. Sejam mulheres, homens, como foi dito na introdução. É uma oportunidade que nós temos que muitos gostariam de ter. Você imagina que nessa hora tanta gente desejando estar no teu lugar? Desejando estar aqui com liberdade de expressão, de adoração, enquanto muitos países não pode se falar do Evangelho. Em muitos lugares não pode se falar de Jesus e a gente está andando, pisando naquilo tão livre que nos deram, dormindo na luz, enquanto muitos estão chorando nas trevas. Então aproveite essa oportunidade e entenda qual é a tua identidade. Por que Deus me fez? Para quê? Com esse intuito, para refletir a glória dele, para glorificar e alegrar, glorificar o seu nome e alegrar o seu coração. É isso, você tem uma missão nessa terra. Missão não é dada para todo ser criado, não. Missão é dada para aqueles que são chamados. E se você é um chamado, uma chamada, você tem uma missão. Pronto, não fuja dela. E que a tua missão esteja na frente da tua vontade. Ponto. Coisa que tem que guardar para sempre. Fui moço, hoje eu sou velho. Daqui a pouco eu estou quase de bengala, mas eu não posso esquecer algumas coisas. A missão tem que estar na frente da vontade. Não estou afim, mas eu tenho uma missão. E é essa missão que a gente tem que seguir até o nosso alvo e objetivo final. Deus está te chamando, não é para ficar à toa, nem eu. Chamando para... Olha, é muito forte aquilo que... É muito grande aquilo que Deus tem para nos dar e nos oferecer. Amém. Irmãos, existe uma frase, e eu já começo a ministração de hoje, alegre na presença do Senhor, porque esse lugar é um lugar onde eu me sinto à vontade. E eu tenho que me sentir bem. É um lugar que deve ser de acolhimento, um lugar onde devemos nos entender, devemos compreender as diferenças e devemos nos achar muito úteis uns para os outros. Eu preciso de você, você precisa de mim também. Existe uma frase entre os crentes, mais ou menos assim: calma, Deus está preparando algo para a tua vida. Quantos já ouviram isso? Então, muitos creem assim, não é? Deus está preparando, era como se Deus estivesse todo dia sentando e dizendo: o que eu vou fazer? A palavra de Deus vai nos dizer, eu peço para que os irmãos abram em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Será uma palavra com a minha intenção de não ser demorado nem prolongado, pegando o melhor da tua atenção e já entendendo que a atenção natural nossa não passa de 30 minutos. Se você já está com 5, 10, eu só tenho 20 para pegar a melhor da tua atenção. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu,
não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Deus vai preparar sim ou não? Ele já preparou. Deus, ele não prepara promessas. Elas já foram preparadas. Deus, ele não... Pode fechar aqui, por favor. Deus prepara você para estar em condições para aquilo que ele já preparou para ti. Presta atenção que isso também muda muita coisa na nossa vida. É provável que muitos recebam promessas e não as concretizem, não as vejam em sua vida. Deus faz uma promessa para um povo que sai do Egito e vai para o deserto. No meio daquela multidão que tinha a promessa de Deus sobre eles, só entraram 2 pessoas. A Bíblia vai nos mostrar, em várias passagens, irmãos, que ele trabalha para aqueles que nele esperam. E Deus todos os dias está trabalhando. Mas ele não vai preparar uma promessa. A promessa está preparada. Ele quer que você seja preparado para estar em condições para tudo aquilo que ele preparou para você. Imagina, eu espero não estar sendo complexo, mas que você esteja me entendendo. Ele deseja preparar o teu caráter. Ele deseja preparar você por dentro. Preparar você no teu posicionamento, no que você pensa, no que você fala, no que você faz. Para que você esteja debaixo das condições mínimas e necessárias para tomar posse da tua promessa. Enquanto você permanecer murmurando, reclamando, andando desviado, cambaleando, andando fora de posição, nada vai acontecer na tua vida, por mais promessa que você tenha. Entendeu isso? Então, na verdade, Deus não está preparando algo para você. Deus, ele já preparou aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não recebeu, não sentiu, para todos aqueles que o amam. E a Bíblia vai nos dizer também, irmãos, que esse tempo de preparação, a gente pode trocar a palavra preparação, porque Deus não vai preparar, já preparou, ele está preparando você. E esse tempo de preparação se chama processo. Muitas pessoas querem sair do processo. Muitas pessoas não aguentam, não suportam porque não creem em Deus. E essa é a verdade. São crentes de identidade física. São crentes com carteira. São crentes porque frequentam igreja. Mas no fundo, na real, não acreditam em Deus. E você sabe por quê? Nas primeiras dificuldades pensam em desistir. É ou não é? É. Eu sei que há lutas ferrenhas, mas aquele que crê em Deus também aprende a esperar nele. Isso tudo me faz lembrar, irmãos, que o processo é justamente essa preparação para tudo aquilo que Deus prometeu, para tudo aquilo que Ele já preparou. E nós estamos em constante processo, todos os dias. Ninguém alcançou o máximo ainda não. Nós estamos em constante transformação. E é progressivo isso também. Quantos de nós tivemos que amadurecer e ainda precisamos amadurecer em tantas coisas, não é? Ninguém chegou na perfeição não, queridos. Então todos os dias é um aprendizado dentro do processo para alcançar aquilo que já foi preparado. Seja aqui, seja no futuro, seja nesta vida ou no porvir. Aquilo está preparado, as coisas estão preparadas pelo Senhor. Nós devemos nos preparar sim. Como já disse, isso se chama processo. Isso me faz lembrar de um rapaz. E vocês que gostam de assistir filmes, séries, histórias, ler nos livros histórias de personagens, sabem muito bem isso que eu vou falar. Quantas vezes no decorrer, no meio do enredo da história, você não fica chateado? Você diz assim, poxa,
A pessoa está fazendo o negócio certo e está sendo injustiçado. Isso não vai terminar e você fica angustiado. Às vezes é um personagem que você gosta, às vezes é uma situação que você está torcendo que alguma coisa acontece. Isso traz a sensação em filmes, séries e outras coisas, histórias lidas por livros, enfim. Mas a Bíblia vai nos mostrar que melhor é o fim das coisas do que o começo. Existe uma frase aí fora que diz o seguinte: nadou e morreu na praia. Você nada o oceano inteiro. Você diz, olha que bênção. Mas o que adianta? Nadou tanto o oceano todo. Chegou na parte seca, morreu. É mais importante o final das coisas do que o início delas. Mas quando assistimos um filme, nós queremos resultado já no começo. Nós queremos resultado no meio. E nós nem imaginamos como vai ser o final. Mas todo mundo que começa uma história já vislumbra o fim. Todo mundo que começa um filme já pensa em como ele vai acabar. É ou não é? É, e nossa vida é assim também. No meio do caminho, da caminhada, parece que não vai dar. Parece que as coisas não vão acontecer. Parece até que aquele que prometeu se esqueceu de nós. Parece que as coisas deviam ir por um caminho e estão indo por outro. É porque nós temos uma ótica humana. Nós temos uma ótica humana e como humanos nós somos limitados e falíveis. Porque aquilo que nós imaginamos que deve ser feito, Deus vem nos confundir porque Ele é Senhor e nós somos seus servos. Isso é processo, é você confiar em Deus quando as coisas não estão dando certo. Isso é fé, é não desistir, é não pular fora, é não voltar para trás, lembrando daquele que te fez a promessa, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Será que nós podemos alcançar esse nível? E que não é inalcançável. Se Deus nos pede é porque nós podemos chegar. E me faz lembrar de um rapaz, que se for contar da história dele, sem citar o seu nome, sem você conhecer o fim, você vai ver um rapaz azarado, infeliz, na tua ótica, e um coitado, quando na verdade estava sendo preparado para tudo aquilo que Deus já havia preparado para ele. A Bíblia vai falar, irmãos, de José, que com seus 17 anos já recebia de Deus, através dos seus sonhos, aquilo que Deus já havia preparado para ele. É que ele não sabia, ele estava no processo de entender o que aquele sonho significava. Por que eu digo isso com introdução? É comum nós ouvirmos alguns pregadores em alguns lugares, de repente chegar e dizer assim, todo mundo sabe quem foi José. Nem todo mundo sabe. Vocês sabem o que aconteceu com Abraão? Às vezes a pessoa não sabe nem quem é Abraão. Ou às vezes as pessoas estão alheias a esse cenário porque não são crentes, ou porque não leem, ou porque não ouviram. E minimamente é necessário falar aquilo que eles foram, ou quem eram eles. José, então, ele era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que foi filho de Abraão. José era um dos filhos de Jacó, o filho que Jacó teve na sua velhice. Então era o filho que Jacó amava tanto, tanto, porque ele veio de um milagre. A mulher a quem Jacó amava e que se casou, chamada Raquel, era estéril. E através de um milagre veio José. Então, Jacó amava José mais do que os outros, e José era aquele que passava as informações dos irmãos para o pai Jacó. E ele era mais acarinhado, era o mais protegido, era o mais afagado, e isso causou inveja dos seus irmãos. E era um rapaz de 17 anos, diz o capítulo 37 de Gênesis, quando ele recebia de Deus os sonhos que revelavam aquilo que estava preparado, mas que ele não sabia que devia se condicionar para alcançar. É isso.
Eu tenho que sair daqui dessa noite entendendo o seguinte: Deus me fez uma promessa. Deus tem algo preparado para mim. Só que eu tenho que me preparar para esse algo que já foi preparado. Entendeu isso? Então, diante disso, os irmãos de José o invejaram. A Bíblia vai nos dizer que essa inveja foi capaz de fazer com que os irmãos intentassem matar ele. Você vai lendo isso na história. E por causa das invejas da inveja dos irmãos de José, pensaram em matar ele. Um dos irmãos se opôs e disse assim: não vou matar não, coitado do nosso pai. Tem uma cova ali, vamos colocar ele na cova, ele depois sai sozinho. Ele dá um jeito, a gente se vira, se ele morrer, ele fica ali e a gente lava nossas mãos. Intentaram matá-lo, jogaram ele numa cova. Quando viram que o menino estava na cova, outro pensou o seguinte: olha, estou vendo mercadores vindo ali, os midianitas, vamos vender ele para os midianitas? Intentaram matar, jogaram numa cova, venderam seu irmão por 20 moedas de prata. Os mercadores midianitas pegaram José e levaram José para o Egito e venderam José para um homem chamado Potifar, que era chefe da guarda de Faraó, como escravo. Veja só a vida desse rapaz. Você olha assim, se você não olhar o fim, você diz assim: misericórdia, que é isso? Que é isso? Abra a Bíblia em Gênesis 39, 21. Aliás, 39, 2. A igreja vai ler comigo isso aqui, só a primeira frase. Vamos lá, juntos. E o Senhor estava com... Pronto, até aqui. Vamos ler outra vez? Depois de todas essas desgraças, que você vai lendo, você vai dizendo: esse homem é infeliz. Quem é esse homem? Ainda diz que Deus está com ele como? A Bíblia vai dizer de novo, vamos ler juntos? E o Senhor estava com... Como é que pode se entender senão pela fé? Daquilo que já foi preparado, estamos nos preparando para aquilo que já foi preparado. Um rapaz que foi invejado, intentado a morte, lançado numa cova, vendido para mercadores, que foi vendido como escravo para um chefe da guarda no Egito, longe dos seus pais, longe da sua família. E a Bíblia nos diz que Deus estava com ele. Nessa parafernália toda, você olha a história e diz assim: é incabível para mim, claro, a tua concepção e a minha são limitadíssimas. Jesus, ele diz que não devíamos julgar pela aparência das coisas, mas através da reta justiça. E é o que acontece hoje, somos medidos e medimos pelo que vemos. Você olha esse rapaz todo arrebentado na vida, longe de seus pais, intentado pelos seus irmãos que o invejaram, lançado inicialmente na cova, tudo isso que eu já falei, estou sendo repetitivo. Aí você diz assim: não, espera aí, Deus não está com ele não, hein? E a Bíblia diz que Deus estava com ele. Amém? Chegando na casa desse homem Potifar, chefe da guarda de Faraó, do exército de Faraó, Potifar percebe qualidades nesse jovem e coloca tudo da sua casa sob o seu controle e governo. Deus estava preparando José para algo de maior que viria lá na frente. Deus preparava José para algo que já tinha sido preparado. Tenta entender isso. Algo já foi preparado, mas como eu não sei, eu tenho que me preparar até alcançar esse algo preparado. Já foi preparado aqui, eu estou ainda aqui, estou no processo. Entenderam? Amém? Então o que acontece, irmãos? Diante de tudo isso, a Bíblia vai nos dizer que esse chefe da guarda de Faraó foi próspero em todas as coisas e percebeu que Deus era com José. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 7, depois sem exposição aqui, desse mesmo capítulo 39, que a mulher de Faraó, veja só o que acontece no meio de um processo. A mulher de Potifar se engraçou com José. Para fazer um fraseado que você vai entender.
E essa mulher de Potifar se engraçou com José e desejou tê-lo. E sem detalhes disso tudo, intentou por vários dias. Era uma tentação que ele tinha. Em dado momento, quando os servos não estavam em casa, ela pensou, é hoje que eu pego José. José não vai escapar de mim, não. Eu estou buscando ficar com ele, mesmo sendo casada. Se José cedesse a isso, ele cairia no seu processo de preparação. E a Bíblia vai nos dizer que ela se oportunizou de uma chance. Enquanto ela queria forçar José a estar com ela, as roupas, as vestes de José ficaram nas mãos dela. E ela começou a gritar. Eu estou só introduzindo para que todo mundo entenda por cima a história. De alguém que tinha algo preparado, mas que ainda precisava ser preparado. A Bíblia vai nos dizer que ela gritando, chegaram os servos, chegou depois seu marido e ela contou a mesma história. Olha, eu fui abusada por José. Olha a calúnia. Seus irmãos o invejaram, intentaram matar, lançaram ele na cova, venderam para mercadores midianitas que venderam ele como escravo. Agora ele estava sendo caluniado. Que injustiça! É ou não é? É. Mas uma outra frase que eu quero dizer para você, que também eu vou ficar velho e vou querer nunca esquecer dela. Parece um paradoxo, alguma coisa diferente, mas quem falou para você que a vida é justa? A vida é injusta e nosso Deus é justíssimo. Amém? Amém? É que eu quero justiça na vida. Não, irmãos, espere a justiça de Deus. A justiça de Deus age dentro desse cenário de injustiça em teu favor, porque por amor a ti, Deus transformou a maldição em bênção. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Potifar então lançou José na prisão. Olha só, ele ia de mal a pior. Se você ler essa história, assistir esse filme, você vai dizer, meu Deus, estou com dó desse homem. Estou com dó, ninguém salva ele não. Eu li que Deus era com ele, que história é essa? Lançado agora na prisão, rebaixando-se a cada vez. Agora ele era um preso em cárcere. E a Bíblia vai nos mostrar, agora abra para mim por favor, 39 e 21, eu quero que a igreja, depois de toda essa história, leia comigo algo aqui. Primeira parte. O Senhor, porém... O Senhor, porém, estava com José. Acabaram as minhas pilhas, mas eu vou seguir aqui sem. Tá bom? Até que haja uma substituição. Se houver, acredito que dê para todos os irmãos presentes e os que estão no canal me ouvirem também. O Senhor, porém, estava com José. Ó, depois de tudo isso sendo mostrado, quem é que diria isso? A Bíblia traz a confirmação. Apesar de tudo, porém, Deus ainda estava com quem? Com José. Amém? Olha só, depois de tudo isso, Deus ainda estava com José. A Bíblia diz que José, então, foi colocado naquela prisão. E ali o carcereiro se agradou de José. Deus estava aperfeiçoando o aprendizado. Deus não estava castigando, Deus não estava fazendo ele ser humilhado para os homens, Deus estava apenas aperfeiçoando a preparação no meio do processo. Quem olha diz o seguinte, infeliz, quem olha diz assim, está em pecado, quem olha diz assim, nem crente é, não imagina o processo quem apenas avalia pela vista. Por isso que não podemos julgar pela aparência, mas segundo a reta justiça. Tem coisas que por si mesmo falam, e tem coisas que não podemos deduzir pelo que nossos olhos veem. Porque olhando essa história, qualquer um diria ao contrário. Deus o esqueceu e a Bíblia reforça cada vez, Deus está com ele, Deus esteve com ele. Porém, todavia, contudo, através de tudo isso, por mais que tenha passado, Deus ainda esteve com José. Olha só que bênção, irmãos.
E aí a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que ali na prisão havia dois homens que Faraó se indignou, eram seus servos. Eram dois de seus eunucos serviçais, um deles era padeiro e o outro era copeiro. O copeiro era aquele que levava a bebida na bandeja para Faraó. E o padeiro era o padeiro. Ambos tiveram sonhos. E em determinado dia, José os encontrou ali naquela prisão, naquela casa prisional. Eles circulavam ali e viu o semblante deles triste. E perguntou assim, por que vocês estão tristes? Aí o copeiro, ele fala para José, José, nós conhecemos você, sabemos que você é um homem muito bom. Então eu vou contar para ti o que eu não consegui interpretar de um sonho. José começou seu ministério sonhando. Deus o preparou para que ele interpretasse sonhos. Olha só como Deus faz. Até ele mesmo, sem saber o que significavam os seus, Deus preparou para ele interpretar o dos outros. A Bíblia vai nos dizer que o copeiro começa a relatar o seu sonho que teve na noite, que o deixou muito triste, e José faz uma seguinte interpretação e revelação. Deus está mostrando para você, através desse sonho, que 3 dias passará aqui na prisão. E daqui a 3 dias, você se apresenta de novo para Faraó, ele vai levantar a sua cabeça e vai restituir você ao teu cargo. Você vai tomar de novo o teu cargo, porque o pecado que você cometeu, o agravo que você cometeu a ele vai perdoar. E você vai de novo assumir tua posição de copeiro do rei. Ó, que bênção! Aí o padeiro escuta aquilo e diz assim, ei, eu também tive o meu, interpreta para mim? Aí ele conta o sonho dele, aí José falou, então, o teu é diferente. Daqui a 3 dias você se apresenta de novo, ele vai levantar a sua cabeça, mas você vai morrer. E ao copeiro, José falou nos versículos 14 e 15 o seguinte, olha, quando você estiver diante de Faraó, se lembra de mim, me ajuda, presta atenção nisso, se lembra de mim, me ajuda. Porque eu fui colocado aqui de forma injusta. A vida, ela é injusta. É fato. Ou não é? Só morre quem não presta? Só fica doente quem é ruim? A vida não tem justiça. Deus, ele é justíssimo. E ele fala assim, diante de tanta injustiça eu vim parar aqui. Porque a vida realmente não é justa. Eu vim parar aqui, então lembra de mim. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, no versículo 23, 21, 22, 23, vai dizer que eles dois ambos se apresentam. O padeiro, ele é morto, condenado e morto, e o copeiro é restituído. O que a Bíblia diz no versículo 23 desse capítulo? O carcereiro não teve cuidado. Não, peraí. 40, 23. Isso, por favor. Ótimo. O copeiro mor, porém não se lembrou de José. Ó, antes se esqueceu dele. Para e pensa aqui. Mais um degrau para José nesse processo. Ele interpreta o sonho de um homem. Esse homem, 3 dias depois, contempla tudo aquilo que para ele foi interpretado e revelado, e um homem desse se esquece. A vida é justa ou não é? Não. A Bíblia vai nos dizer que esse homem se esqueceu de José. No momento que ele podia ter lembrado, ele se esquece. A Bíblia vai nos dizer no próximo capítulo e versículo o seguinte, capítulo 41, versículo 1. E aconteceu que ao final de 2 anos inteiros, Faraó teve um sonho. Parou por aqui. Veja só, o copeiro foi restituído, não lembrou, se esqueceu de José e dele não comentou para Faraó. O que alguém pode dizer, irmãos?
Poxa, como uma pessoa pode ser assim tão ingrata? Primeiro ponto é nós acusarmos a pessoa. A pessoa foi muito ingrata, mas eu quero revelar algo para os irmãos. Não apenas o copeiro se esqueceu de José, não apenas deixou de lembrar dele, mas Deus não permitiu que José entrasse em lugar errado. Se o copeiro tivesse lembrado de José ali, e se ele tivesse sido lembrado pelo copeiro no tempo que ele queria ser lembrado, qual era o tempo que ele queria ser lembrado? Assim que o copeiro fosse restituído. Então, meus irmãos, a vaga que estava diante dele seria do padeiro morto. Vê só? Quem poderia substituir o padeiro? José. Mas o que a Bíblia nos ensina, irmãos? Que se ele esperasse pelo tempo dos homens, ele podia ser o padeiro substituto. Porém, se ele esperasse no tempo de Deus, ele seria o governador do Egito. Como saber disso, hein? Se não esperar com paciência. Às vezes, irmãos, é melhor esperar pelo tempo de Deus do que pela bondade das pessoas. E não as critique nem as condene pela falta de ajuda. Não vire a cara para elas, porque quando Deus as afasta de você, é porque Deus tem algo muito melhor preparado para ti. Em todas as coisas dê glória. Em todas as coisas diga louvado seja Deus. Em todas as coisas diz aleluia. Só o Senhor é Deus. Os lugares que nós formos pisando, irmãos, pela influência dos homens, é infinitamente menor do que os lugares que nós pisarmos na influência de Deus. Porque aquilo que Deus tem para mim e para você é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou podemos imaginar ou sentir. Com essa história toda nós vemos que Deus tinha um propósito em levantar José como governador. José tinha aprendido nesse seu processo em como liderar pessoas. Ali na casa de Potifar, liderava tudo o que estava na casa. Ali, lançado na prisão, liderava os presos. Quando a Bíblia vai nos dizer que Faraó o chama para interpretar o sonho do Faraó, Faraó se impressiona com a sabedoria de José e constitui José sobre todas as coisas do Egito, não para que se sentisse grandão, mas porque havia algo que já tinha sido preparado desde quando ele estava no meio da sua casa com seus irmãos invejosos. Haveria um tempo em que aquela terra toda e todo o Egito passaria uma grande fome, escassez de alimento básico. E ele, como governador, poderia dar o suporte também ao seu pai, seus irmãos e aos hebreus que estavam em formação. Não apenas dando suporte aos próprios egípcios, mas também à sua família. E se ele fosse um padeiro, ele não ia ter condição de dar suporte para ninguém. Entende onde Deus quer levar a pessoa e às vezes a pessoa não imagina onde? Eu tenho histórias aqui, conheço pessoas aqui na nossa igreja que passaram por verdadeiros dramas. Que se você olha a história dessas pessoas, você diz assim, meu Deus, que tristeza. Caramba, Deus não fez nada por eles, Deus estava fazendo tudo, você que não enxergou. Deus estava fazendo tudo, é que nossos olhos limitados não enxergam. A gente, coitado de fulano, coitado de Beltrano, meu Jesus, queria nem estar na pele. Também, se você não quisesse estar na pele de quem sofreu, você não sabe a alegria quando alguém é levantado por Deus e glorifica o seu nome. Então tente entender os processos, viu? E ajude teu irmão quando estiver no meio deles. Entenda quem é esse Deus que prepara você para aquilo que já foi preparado. Amém, irmãos? Deus não está demorando não, irmãos.
Deus está demorando com a sua promessa. Deus não está demorando. Deus está aperfeiçoando você. Se levante, quero orar por tua vida. Reclamar, se eu entendo quem é esse Deus, eu vou dar glória. No meio de calúnia, no meio de injúria, no meio de difamação, no meio do processo, que é a preparação para tudo aquilo que Deus já tem preparado para as nossas vidas. Nessa hora é hora de sermos gratos ao Senhor, e entendermos aonde Deus pode nos levar. Sabe para onde? Para lugares e situações que teu olho nunca viu, que teu ouvido nunca ouviu e que não desceu ao coração do homem. Todas essas coisas já foram preparadas por Deus. E Ele a cada dia trabalha para todo aquele que nele espera. Quer estar debaixo dessa promessa? Não larga o Senhor não. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se eu andar ao léu, Deus não tem compromisso comigo. Fica até o fim com o Senhor. Duvido. A chama do fogo não queimará o teu cabelo. As águas não te submergirão e você não morrerá afogado, não. Se o Senhor tiver propósito e promessa, nada disso vai acontecer e acabar contigo. Porque aquilo que Deus faz não é para te destruir, é para se revelar a você e preparar e te aperfeiçoar para aquilo de maior que está diante de nós. Feche seus olhos, eu vou orar por você em nome de Jesus. Oro por quem nessa hora entrou nesse lugar sem esperança. Oro por aquele que nesse momento, do outro lado, através do YouTube, de repente abre seu coração e sente algo tocar nele. É o Senhor chamando por você. É o Senhor te despertando para uma realidade que você antes não conhecia. É Deus dizendo para você, enquanto você reclama, você nem imagina o processo. E algo que eu já tenho preparado para ti, ao invés de reclamar, glorifique. Tente me enxergar no meio da situação. Tá difícil? Todo mundo vai olhar para você e vai perguntar: aonde está o teu Deus? Mas o teu coração vai dizer: o meu Deus está aqui em mim. O meu Deus é por minha vida. Por mais que o barco balance, eu não posso esquecer disso. Por mais que a ameaça chegue, eu não posso pensar o contrário. Por mais que as notícias venham, eu não vou desanimar, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por homens, mulheres, jovens e crianças, por famílias inteiras que estão diante dessa mesma palavra ministrada nessa hora, abençoando o Senhor Deus através dessa ministração, crendo que o teu Espírito Santo falará muito mais do que as minhas próprias palavras e língua. Não seja a minha mão, porque ela é insuficiente para alcançar, mas seja a tua mão. Seja a tua palavra e não a minha, pois ela atravessa a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito, e só o Senhor pode fazer o que homem algum consegue. Meu Deus, faz com que as pessoas nessa hora recebam do teu Espírito a certeza de que tu estás com ela em meio a essa dificuldade, essa luta, essa aflição. Porque aquele que é crente, aquele que é fiel, não está sofrendo por consequência do erro, não. Se está sofrendo na preparação de coisas maiores para ele. Essa é a diferença. Aquele que rouba, que mente, que fala mal, aquele que intenta o mal e anda no caminho errado, está vivendo consequências das suas escolhas. Mas aquele que passa por todas essas aflições sendo reto, temente, fiel a ti, está sendo preparado para coisas muito maiores que o Senhor já tem preparado para nós. Abençoa o teu povo, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Amém, graças a Deus. Seja ministrado nessa hora, o culto ainda não terminou. Receba de Deus a tua porção.
Que você possa descansar nele. No nome de Jesus, amém. As palmas louvam ao Senhor.